Fala. Esse cenário que a Thaís descreveu e também aquilo que o Mansueto mencionou no bloco anterior me remetem um pouco ao que era o governo Dilma I, ali, aquele cenário de 2014, com o PIB ainda crescendo razoavelmente bem, desemprego muito baixo, e aí todo mundo falando, olha, tem um ajuste necessário aí. E aí o ajuste começa subitamente após as eleições, no segundo governo curto da própria Dilma. Essa comparação com a transição de Dilma I, Dilma II, é correta, Mansueto, de alguma forma? Porque, assim, ao mesmo tempo você diz, olha, a gente não tem preço dos combustíveis ali sendo segurado, distorção nas tarifas de energia elétrica. Se a gente se dedicar a fazer um ajuste, seria menos doído, talvez, do que aquele ajuste necessário em 2015 para corrigir o que era o governo Dilma I? Deixa eu só pôr um pouquinho de molho nessa final da pergunta do Daniel, pegar carona na pergunta dele. Você se referiu que nós temos um problema macro, ele chama-se eleição de 26. Então, quando eu falo que a gente tem um problema macro, é toda essa incerteza em relação ao fiscal e uma falta de consenso de todos, do Congresso, do governo, do que fazer. Então, como eu falei, ajuste fiscal, ou você corta a despesa, não precisa ser um corte imediato de despesa, pelo menos você controla o crescimento da despesa, ou você aumenta a receita. Talvez, às vezes, um pouco dos dois. Eu acho que quanto mais cedo a gente fizer esse ajuste, Daniel, menor será o custo lá na frente, porque se você adiar muito um ajuste e chega uma situação que a gente termina esse governo com a dívida de 85%, 86% do PIB, a gente vai ter que fazer um ajuste muito mais duro em 27. Esse é o cálculo racional de quem, como você, tem os dois pés ancorados nas ciências da economia. Mas não tem nada a ver com o cálculo racional de quem quer ganhar a próxima eleição. É verdade, mas... Qual é o temor que você tem de que uma eventual queda de popularidade do presidente leve ele a fazer exatamente o que você falou que não podia acontecer de jeito nenhum, que é crédito subsidiado, por exemplo? Claro, então, eu espero que os assessores do presidente expliquem o seguinte, olha, se a gente não melhorar o fiscal, a gente pode ter uma inflação muito maior. Uma das piores coisas para qualquer governante é ter uma inflação alta, porque a inflação alta tira popularidade. Então, se a gente for por um caminho de mais expansão fiscal, com essas operações subsidiadas, é um cenário que a gente pode ter uma inflação muito alta, que pode ter mais gás, mais incerteza e trazer a inflação para o alto e prejudicar, enfim, a aprovação do governo. Então, espero que os assessores econômicos ajudem a ala política do governo a entender o seguinte, olha, a melhor forma para esse governo ser aprovado, para ser reeleito, é a gente trazer estabilidade para o país. E a gente levar um cenário de maior segurança fiscal que leva a inflação bem menor. O país crescendo com desemprego baixo, inflação baixa, todo mundo aprova o governo. Mas aí tem outro problema que aí é grande, porque os ministros não se entendem, o presidente Lula tem um problema de convicção, como a gente disse aqui, uma resistência enorme, né? O Haddad fala uma coisa, os ministros palacianos falam outra, existe uma resistência também dentro do próprio partido do presidente, um ataque agressivo ao Banco Central, quer dizer, o ambiente não é um ambiente de escuta, Mansueto, é um ambiente de bravatas. Eles têm que se entender, porque, na verdade, se não se entenderem, se não chegarem a um consenso, não adianta a gente ficar culpando o Banco Central. Na verdade, a partir do próximo ano, a maioria dos membros do Banco Central, dos diretores, terão sido nomeados por esse governo. O Banco Central está fazendo o trabalho que lhe cabe, que é aumentar juros para trazer a inflação para baixo. Sozinho, o Banco Central não vai resolver todos os problemas, que hoje a maior incerteza é fiscal.